Olá, aqui é mais uma vez o Jay da Shipper on Container. Você sabe o que são Incoterms? Os termos internacionais de comércio, ou Incoterms, são termos comerciais padronizados estabelecidos pela Câmara de Comércio Internacional, a ICC. Os Incoterms servem quatro principais funções. Em primeiro lugar, eles definem o ponto de entrega, indicando precisamente quando as responsabilidades do vendedor terminam e as obrigações do comprador começam. Em segundo lugar, eles abordam os agentes de transporte, indicando quem é responsável por organizar e pagar pelo transporte, carregamento, descarregamento e seguro. Em terceiro lugar, eles esclarecem a transferência de risco, especificando quando o risco de perda ou dano às cargas passa do vendedor para o comprador. Por último e quarto lugar, eles designam custos, especificando qual parte é responsável pelos gastos gerados durante o transporte e a entrega. Ao estabelecer um entendimento comum desses aspectos, os Incoterms facilitam a transição comercial internacional, minimizando mal-entendidos e disputas. Bom, vamos começar com o EXW ou EX-Works, que significa na origem. Nesse acordo, a responsabilidade do vendedor é clara. Eles disponibilizam a carga para ser retirados em seu armazém ou fábrica. Assim que a carga estiver pronta para ser retirada, o comprador assume o controle. Isso significa assumir a responsabilidade por todos os riscos e custos associados ao transporte da carga até seu destino final. No FCA ou Free Carrier, que significa livre no transportador, o papel do vendedor é claro. Eles são encarregados de entregar as cargas ao transportador em um local especificado, geralmente um terminal ou armazém. Uma vez que as cargas mudam de mãos e são entregues para o transportador, o risco é transferido para o comprador. Significa que a partir desse momento em diante, o comprador assume responsabilidade por qualquer perda ou dano potencial às cargas. Em CPT, ou Carrier Paid To, que significa transporte pago até, indica que o vendedor é responsável por levar as cargas a um local específico. Eles cobrem todos os custos para transportar os itens até lá. Uma vez que as cargas chegam ao local específico, a responsabilidade pelas cargas passa do vendedor para o comprador. CIP, or Carriage Insurance Paid To, que significa transporte e seguros pago até, funciona como uma versão melhorada de CPT, onde os vendedores não apenas lidam com o transporte, eles também garantem a cobertura de seguro para a carga. Com DPU, ou Delivered at Place and Loaded, que significa entregue no local desembarcado, o vendedor assume a responsabilidade de organizar o envio e garantir a entrega das cargas em um local específico. Além disso, o vendedor é encarregado de descarregar as cargas na chegada. Em DAP, ou Delivered at Place, que significa entregue no local, o vendedor é responsável por organizar todo o envio até entregar as cargas em um local designado. Após a entrega, o risco é transferido do vendedor para o comprador. É responsabilidade do vendedor de liberar as cargas para exportação, porém o comprador assume os direitos aduaneiros, as taxas e os impostos de importação. DDP, ou Delivered Duty Paid, que significa entregue com direitos pagos, o vendedor assume total responsabilidade pelo processo de envio, desde o despacho aduaneiro e as taxas associadas até a entrega das cargas diretamente nas instalações do comprador. O DDP coloca o mais alto nível de responsabilidade sobre o vendedor, garantindo uma experiência tranquila e sem complicações para o comprador. FAS, ou Free Alongside Ship, que significa livre ao lado do navio, é quando o vendedor assume a responsabilidade de coletar as cargas da fábrica, garantindo sua autorização para exportação, e entregando-as em um lugar de partida designado, geralmente o cais de descarregamento do navio. A transferência de risco ocorre quando as cargas são colocadas ao lado do navio. É nesse momento que o comprador assume a responsabilidade pela etapa principal de trânsito e todas as etapas subconsequentes no processo de entrega. FOB, ou Free On Board, que significa livre a bordo, é quando as responsabilidades do vendedor incluem o embalamento, a coleta e a entrega das cargas a bordo de um navio no porto de embarque designado. Uma vez que as cargas estejam a bordo do navio, a responsabilidade é transferida para o comprador. A partir desse momento, o comprador é responsável por todas as etapas subsequentes da jornada, incluindo o transporte e quaisquer custos ou riscos associados. CFR, ou Cost and Freight, que significa custo e frete, estabelece que a responsabilidade do vendedor inclui o transporte para o porto de origem e carregar as cargas no navio. Além disso, o vendedor é responsável por organizar o transporte para o porto de destino. No entanto, ele não é responsável por essa etapa da viagem. Ao invés disso, o risco é transferido para o comprador quando as cargas são colocadas no navio no porto de origem. CIF, ou Cost Insurance and Freight, que significa custo, seguro e frete, opera de forma semelhante ao CFR. No CIF, o vendedor é responsável por organizar o transporte até o porto de destino e carregar as cargas no navio. Além disso,
O vendedor também é obrigado a organizar e pagar pela cobertura de seguro das cargas durante o transporte até o porto de destino. Isso garante que as cargas estejam protegidas contra perda e dano durante todo o transporte. E esses foram todos os Incoterms, a base do comércio internacional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a entender melhor sobre como os Incoterms funcionam. Se tiver alguma dúvida ou comentário, vocês podem entrar em contato conosco em todos os sites de social media pelo nome Shipper on Container, ou pelos links na descrição.